Se você quer começar a vender na internet, mas não sabe o que fazer, o que pensar, como fazer, tá completamente perdido, assiste esse vídeo aqui até o final que tem dicas valiosíssimas pra você. Então já chega deixando o like, se inscreve no canal. Eu sou o Roger e bora aprender. Eu vou começar aqui dizendo os erros que todo mundo comete e que você não pode cometer de maneira nenhuma ao começar o seu e-commerce. Primeiro é achar que criar um e-commerce é simplesmente montar uma lojinha na internet. Montou uma lojinha na internet, inaugurou ela e pronto, vai cair 1 milhão de vendas pra você. Não tem mágica não, tá todo mundo na internet, mas você tem que alcançar as pessoas certas. Não vai ser simplesmente abrir um site, abrir a loja, pronto, tô milionário. O segundo grande erro é focar nos produtos que vende. Você não tem que vender o produto, você tem que vender os benefícios daquele produto, a solução que aquele produto vai trazer para o cliente, né? Qual vai ser o problema do cliente que ele tem, e depois que ele comprar o produto, não vai ter mais esse problema. É isso que você tem que vender. Você tem que vender valor. Preço é o que o cliente paga, valor é o que ele leva. E o terceiro grande erro é não divulgar o e-commerce, que também se encaixa um pouquinho aqui no primeiro grande erro, que é abrir uma lojinha e achar que vai cair um bocado de venda, já vai cair 2 milhões de venda. Não vai, velho, não vai. Ninguém te conhece, ninguém conhece a sua marca, ninguém nunca nem ouviu falar, ninguém nem pensa em pensar que você existe. Então você tem que divulgar, mas tem que divulgar correto para atingir as pessoas certas, porque também não adianta você divulgar uma banana para quem quer comprar um tapete. Agora vamos para os passos primordiais e principais para que você consiga vender pela internet, para você ter um planejamento de qualidade, treco bom mesmo, e começar já na frente aí de todo mundo. Primeiro passo, você tem que ter um planejamento. Sem um planejamento bem definido, você já começa atrás de qualquer concorrente, porque se acontecer qualquer probleminha, você não vai ter ideia de como resolvê-lo e também vai ter dificuldades nas tomadas de decisões estratégicas. Então você tem que ter ao menos um esboço ali de um planejamento. O recomendado, né, o bom, o essencial é que se tenha um planejamento completinho. Não vai sair exatamente do jeito que está no planejamento nunca, né? Porque não dá para saber o futuro, não dá para saber o que vai acontecer, mas tem que ter ao menos ali um primeiro passo. Esse planejamento é o primeiro passo, porque se acontece qualquer coisa, os imprevistos, você vai ter uma ideia de o que você já pode fazer e com isso você ganha tempo, o seu negócio toma porrada por menos tempo também e com isso você dá um passo para trás, mas no próximo minuto já voltou para o lugar que você estava, entendeu? Vou passar rapidinho aqui por esse ponto, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo específico sobre planejamento, deixa aí nos comentários que eu vou lendo aí e aí eu vou saber, pô, os caras querem vídeo de planejamento, então vou fazer vídeo de planejamento. Então bora lá, no seu planejamento você deve pensar quais vão ser as ofertas e os valores da sua empresa, quem é a persona, como que você vai atender essa persona, quais são as dores dessa persona, quais são as soluções que você pode trazer para essa persona. Tendo esses 3 pontos preparados, aí você vai atrás dos produtos que são os melhores para atender essas questões. Então depois você vai atrás dos produtos, depois fornecedores, depois vai atrás da estrutura, meios de pagamento, logística, canais de venda, fontes de tráfego e depois parceiros para o seu negócio. Não pode faltar também o planejamento financeiro, que é o grande responsável pela falência de inúmeras, de várias empresas. A maior porcentagem das empresas que falem são porque não teve um planejamento financeiro, ou muitas vezes teve um planejamento financeiro, mas foi um planejamento financeiro cocô. Não adiantava para nada. Tem que planejar, senão vai quebrar. Tem que colocar objetivos de faturamento, limites de custos, limites de gastos que você pode ter, já sabendo o dinheiro que você tem agora. Você tem que limitar a sua operação ao máximo que você pode fazer ali. Se você tentar entregar mais do que você pode, que você tá errado, que quebra a regra do under promise over delivery, que é prometa menos, entregue mais. Então você já tá fazendo várias coisas erradas de uma vez só, quebrando a regra de prometer pouco e entregar muito, e também não tá respeitando o planejamento financeiro, tá fazendo cagada. E é como eu disse, não dá para adivinhar o que vai acontecer, mas tem que ter esse primeiro passo feito. O segundo passo é a estrutura. Depois, se você tiver o planejamento feito, ao menos aí o esboço do planejamento, você vem e dá uma atenção maior para a estrutura. E quando se fala estrutura, muita gente pensa que estrutura é simplesmente o local onde você vai vender. Se vai ser numa loja virtual própria, se vai ser em marketplace, não interessa onde é, todo mundo sempre acha que estrutura é simplesmente o lugar onde vai vender. E não, estrutura é tudo
que engloba o seu negócio. Tudo que está ali no meio da operação faz parte da estrutura. Como você vai divulgar, por onde você vai vender, como você vai receber, como você vai entregar, como você vai atender, tudo, exatamente tudo faz parte da estrutura. E sempre quando você está começando no mercado com um produto novo ou mercado novo, tanto faz, você não começa de cara já com a estrutura top. Você faz primeiro um MVP. MVP significa Minimal Produto Viável. MVP significa Minimal Viable Product, que significa mínimo produto viável, que é o mínimo que você precisa para aquele negócio ali funcionar. Então nós vamos para o famoso exemplo de um veículo. O objetivo de um veículo é levar a pessoa do ponto A até o ponto B. Então você vai tentar levar essa pessoa do ponto A até o ponto B com o mínimo possível, que seria o que? Só uma roda? Com só uma roda não vai andar, mas se tiver uma roda e qualquer coisa que possa guiar, pronto, levou a pessoa de um ponto A até o ponto B, joia, funciona. Aí você vai evoluindo até chegar no carro, depois passa pro helicóptero, depois avião, e depois foguete, e só vai evoluindo. O terceiro ponto é a geração de tráfego e geração de valor para sua audiência. As pessoas não vão cair no seu site do nada e sair comprando. As pessoas não vão mesmo nem saber que seu site existe. Então você precisa fazer jogadas de marketing para alcançar as pessoas certas. Você pode anunciar, fazer propagandas, parcerias publicitárias, pode gerar conteúdo. Essa daqui é a moeda mais forte. Gerando conteúdo, você tem a atenção da pessoa. E quando você tem a atenção da pessoa, você tem tudo, velho. Então você gera conteúdo, mas você gera conteúdo de valor. Soluciona os problemas daquela pessoa, responde às dúvidas, responde todas as questões dela. E não venda produtos. Você tem que vender o valor do produto, a solução que aquele produto vai trazer. É isso que você tem que vender. Mas claro, você sempre vai encaixar um produto ali no conteúdo que você está fazendo. Você nunca vai encaixar o conteúdo em um produto. O principal aqui vai ser o conteúdo, vai ser solucionar os problemas da pessoa, as questões que ela tem, as dúvidas que ela tem. E aí você coloca ali um pinguinho de produto no meio desse conteúdo para gerar mais interesse e desejo e levar ela à compra. E dessa forma você vai conquistando essa pessoa. Na média, uma pessoa tem que ver o seu produto ali 7 vezes e depois que ela tem contato 7 vezes com o seu produto que ela compra. Então até chegar nesses 7 contatos que o cliente vai ter com o seu produto, sempre faça esse cliente ver esse produto de uma maneira excepcional, entendeu? Entregando muito conteúdo, sempre vendo que aquilo ali é o que ela precisa. É desse jeito que você tem que vender. É desse jeito que você tem que gerar tráfego e gerar valor para sua audiência. E essa vai ser uma das melhores maneiras para você gerar tráfego, transformar essas visitas em conversão. Essas conversões, né, são vendas. Essas vendas vão se tornar clientes e aí você fideliza esses clientes, você retém esses clientes, faz ele comprar na sua empresa mais vezes, faz ele comprar os mesmos produtos ou até mesmo outros produtos mais vezes. O importante é ele comprar na sua empresa, comprar de você outras vezes e sempre estar voltando. É aí que você fideliza o seu cliente. Você não conquista o cliente quando ele quer comprar uma coisa sua. Você conquista o cliente depois que ele comprou e depois que ele quer comprar mais. Aí você conquistou um cliente. O quarto ponto é a gestão. Vai chegar uma hora que você vai precisar delegar, vai precisar de outras pessoas para fazer funções que antes você fazia. Por exemplo, imagina que a sua empresa aí cresceu, tá vendendo bastante e aí você fica o dia inteiro empacotando, respondendo e-mails, dúvidas, levando para entrega. Já chegou na hora que você fica o dia inteiro fazendo essas questões operacionais e não tem tempo para trabalhar no planejamento da sua empresa, não tem tempo para aprimorar as questões da empresa, não tem tempo para ver os concorrentes, estudar melhor o mercado, estudar mais sobre a sua persona, sobre o seu público. E aí chegou a hora de você otimizar e contratar colaboradores. É a partir daí que você vai deslanchar. Mas delegar é diferente de delargar. Delegar, você vai colocar aquela pessoa para fazer essa questão aqui, mas você vai ficar olhando, vai dar suporte para essa pessoa. Se ela tá com dúvida, você vai ensinar, vai ajudar. E delargar é simplesmente colocar a pessoa ali e não avaliar se ela tá fazendo um bom trabalho, se tá te ajudando, nem nada. É simplesmente mandar fazer e esquecer que aquela pessoa e aquela função existe, o que é um grande erro. Então delegue e não delargue. O quinto passo é otimização. Você vai utilizar as métricas do negócio para otimizar os processos e escalar os resultados. Então você sempre vai evoluindo, ver onde você pode melhorar, o que você pode parar de fazer, o que você pode mudar um pouquinho para ter um resultado melhor. E aí dessa maneira você vai chegar em mais resultado em menos tempo. O vídeo ainda não acabou, ainda tem um último recado, mas já deixa seu like, se inscreve no canal, segue nas redes sociais aí e bora aprender. O último recado é o seguinte: a grande parte do conteúdo desse vídeo aqui eu tirei do livro Crie Seu Mercado no Mundo Digital. O autor é o Bruno de Oliveira e eu vou deixar um link para você comprar esse livro aqui na Amazon, tá? É o meu link de
afiliado e não vai mudar nada o preço para você comprando por ele ou não. Só que se você comprar por ele, eu recebo aí uma parte dessa venda, né? Eu recebo uma comissão. Então, se puderem comprar aí pelo meu link, vai ajudar bastante. E eu agradeço e é isso aí. Falou!